Já pensou em dominar a arte da persuasão? Nesta análise, a gente vai desvendar os segredos de uma comunicação realmente poderosa, transformando ideias complexas em ferramentas que funcionam no dia a dia. Sabe aquela sensação de que o medo de falar em público está limitando o próprio potencial? Se isso soa familiar, saiba que é um sentimento muito comum. Mas a boa notícia é que uma comunicação eficaz não é um dom, sabe? É uma habilidade. E toda habilidade pode ser aprendida e dominada. Pense nessa nossa conversa como um mapa para construir uma comunicação mais confiante e persuasiva. A ideia é juntos transformar esse medo na maior ferramenta de impacto que alguém pode ter. Então vamos lá, nossa jornada tem 4 partes. A gente começa olhando para dentro, para dominar o estado interior. Depois, partimos para as ferramentas externas, voz e corpo. Em seguida, a gente entende o modelo da persuasão. E por fim, traçamos o caminho para a maestria. Certo? Primeira parada. Antes de conseguir persuadir qualquer pessoa, a gente precisa primeiro gerenciar o maior obstáculo de todos, o nosso próprio medo. E o primeiro passo é simplesmente normalizar esse sentimento. Entender que sentir medo é natural. O segredo não é não sentir, mas sim não deixar que ele controle a narrativa. Para controlar a ansiedade na prática, existem 3 ferramentas poderosas. A primeira é a respiração. Inspirar fundo acalma o sistema nervoso na hora. A segunda é a visualização. É fechar os olhos e se imaginar tendo sucesso. E a terceira é a exposição gradual. Começar com desafios pequenos para construir resiliência. São passos simples, mas o impacto é imenso. E essa ideia nos leva a um ponto fundamental. A gente não espera ter confiança para depois agir. É o contrário. É a ação, mesmo com aquele frio na barriga, que constrói uma confiança de verdade, uma confiança que dura. A ação é o que alimenta a coragem. Agora que a mente está mais alinhada, vamos falar das nossas ferramentas físicas. E como usar a voz e o corpo não como fontes de ansiedade, mas sim como instrumentos de poder. Olha que interessante esse conceito feedback postural. Uma pesquisa da psicóloga social Amy Cuddy mostrou que a maneira como a gente posiciona o nosso corpo pode, de fato, mudar como a gente se sente por dentro. A postura afeta a mente. A ciência mostra que adotar uma postura de poder por apenas 2 minutos, tipo a da Mulher Maravilha, com as mãos na cintura e o peito aberto, pode alterar a nossa química cerebral. Aumenta a testosterona, que é o hormônio da confiança, e diminui o cortisol, o hormônio do estresse. Ou seja, a pose vem antes do sentimento. E assim como o corpo, a nossa voz é um instrumento absurdo. O tom pode transmitir autoridade ou empatia, o ritmo da fala pode criar suspense ou urgência, e o uso estratégico de pausas? Uma pausa bem colocada pode fazer uma simples frase ecoar na mente de quem ouve por muito tempo. E aqui vai uma dica de ouro: se grave falando. Depois, escute o que gravou. É a maneira mais rápida de ganhar autoconsciência e perceber exatamente o que o público está ouvindo, ajudando a sair de um discurso monótono. Ok, já cobrimos as bases internas e físicas. Agora, vamos explorar o modelo estratégico por trás da persuasão. A estrutura, a lógica e a emoção. Os gregos antigos já tinham decifrado o código da persuasão, e ele se apoia em 3 pilares: o ethos, que é a sua credibilidade, o pathos, que é a sua conexão emocional com o público, e o logos, que é a lógica do seu argumento. Uma mensagem poderosa de verdade não escolhe um só, mas dança harmoniosamente entre os 3. Discursos memoráveis, como os de Steve Jobs ou Martin Luther King Jr., sempre seguem uma estrutura clara e convincente. Eles prendem a atenção no início, constroem um caso sólido no meio e terminam com um propósito claro, uma chamada para a ação. Para convencer as pessoas, Dale Carnegie aconselhava apelar para seus motivos mais nobres, ou seja, para as razões que soam bem. É sobre enquadrar o seu pedido de uma forma que se alinhe com os valores da outra pessoa. Tem um exemplo clássico disso. Um magnata da imprensa queria que um jornal parasse de usar uma foto dele de que não gostava. Em vez de dizer, eu não gosto, ele escreveu, por favor, parem de usar essa foto. Minha mãe não gosta dela. Ele apelou a um motivo mais nobre, o respeito de um filho pela mãe, e conseguiu o que queria. Sutil, mas incrivelmente eficaz. E, por fim, a maestria. E ser mestre nisso não é sobre uma única apresentação perfeita, mas sim sobre um processo contínuo de melhoria e de conexão com as pessoas.
Esse ciclo de melhoria transforma cada oportunidade de falar em um laboratório para o crescimento. A consistência é muito mais importante que a perfeição. Cada fala é uma nova chance de aprender. Para influenciar as pessoas de verdade, é preciso primeiro entender suas perspectivas e seus desejos. A persuasão, no fundo, começa com a escuta, não com a fala. E a empatia tem método. A comunicação não violenta, por exemplo, nos ensina a observar os fatos sem julgar, expressar o que sentimos, identificar a necessidade por trás daquele sentimento e aí sim fazer um pedido claro. É uma ferramenta que transforma conflitos em conexões. Então, para resumir, a jornada para se tornar um comunicador poderoso integra a confiança que vem de dentro com a técnica que se aprende por fora. Cada um desses elementos que a gente viu se apoia no anterior. No fim das contas, dominar a oratória é dominar a si mesmo, é encontrar a coragem de compartilhar uma perspectiva única com o mundo. E a pergunta que fica é: qual ideia, grande ou pequena, vai ganhar sua voz essa semana? O caminho para a maestria não começa em um grande palco, mas com uma decisão simples e corajosa de se manifestar. Por que não começar hoje?